Tô por vocês. Então, beleza, vamos lá. Ui. Tá. Dale. Agora deu. Agora vamos sério, agora vamos embora. Vamos. 2, 3 e... Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Conversa Bruta Podcast. O Conversa Bruta, você já sabe, é o nosso podcast que não tem mimimi, que a gente fala realmente na lata, a gente coloca direto o assunto, sem papas na língua, pra fazer aquela galera, aquela turminha que você sabe muito bem qual é, chorar em posição fetal embaixo da cama. Lembrando que esse programa tem os nossos patrocinadores. Nós vamos começar falando de Alfa Urgência e Emergência, a escola de primeiros socorros em Itajaí, na rua Dr. Reinaldo Schmidhausen, 2070. Quer fazer um curso na área de enfermagem, primeiros socorros? Quer fazer um concurso público, alguma coisa na área do SAMU? Entre em contato com a Alfa, telefone 47 30 21 3334 ou pelo site www.alfaurgenciaemergência.com.br. Também contamos com o apoio de Uroclínica Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Faz aí o teu check-up, vê se está tudo em dia com a tua saúde. Pode entrar em contato no telefone 47 3264 0005 e também no 47 988 17 9134. A clínica Dr. Diego fica na Avenida do Estado 1350 em Balneário Camboriú. Pode entrar também pelo site www.drdiegourologista.com.br. Também temos Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. Produto de excelente qualidade, com madeira plástica, muito melhor que Kumaru, Tauari, Teca, qualquer outro móvel de área externa. Entre em contato pelo WhatsApp 47 99232 3393 e também no site www.lance.eco.br. Entrega para todo o Brasil. Se você está falando lá de Juazeiro, na Bahia, a gente entrega para você também lá. E também, para finalizar, Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região aqui de Balneário Camboriú região. Vai no Açaí Insano, pede pelo WhatsApp, é excelente, é sensacional, produto de primeira qualidade. O telefone lá para fazer o seu pedido é 47 99174 9778 e entrega para Balneário Camboriú região. Se você quer apoiar esse programa, temos a nossa chave aparecendo aqui na tela, pix.mdbc@hotmail.com. Durante o programa todo também a gente vai estar com o QR Code aqui do lado. Se você quiser contribuir, o programa é de graça, mas se você quiser ajudar a gente a pagar essa bagaça aqui, tá com você, tá bom? Sem mais delongas, queria chamar o nosso convidado de hoje, um cara que eu gosto muito de entrevistar ele, já entrevistei antes, e né, o assunto sempre foi muito bacana, porque ele tem muita história para contar. Neibal Bier, muito bem-vindo ao Conversa Bruta, meu velho. Prazer é meu. Mais uma vez nós nos encontrarmos e é sempre muito divertido e produtivas as nossas conversas. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Eu quero, antes de começar o nosso programa, fazer o nosso brinde da cachaça misteriosa, tá? Sempre tem gente que me pergunta, saúde, é pra tomar num gole só? Não, é pra ir bebericando e curtindo, porque quando entra a cachaça misteriosa, na verdade sai. Isso aqui, na verdade, é um vinho do Porto meio fajuto. Muito Percebe boa. umas notas de vinho do Porto, né? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Pode botar a garrafa aqui. Cara, não, é porque a cachaça é misteriosa, velho. Não dá pra gente fazer publicidade. O dia que alguém quiser... Não é publicidade. A gente bota a garrafa, a gente tapa o rótulo só pra nós tomar mesmo. Cara, qualquer coisa. A gente dá uma chamada no diretor aqui do programa, ele traz e ele serve pra gente, tá? Pra começar o programa, cara, pô, eu gosto do teu sobrenome, velho, Bier. Cerveja. A tua família inventou a cerveja? Qual que é a história por trás desse sobrenome, velho? Cara, não sei, eu bebo pouca cerveja. Porra. Eu já sou meio, assim, diferente. Tu imagina se eu inventar de beber. Não vai dar boa coisa. Pois é, velho. Mas me diz uma coisa, cara, eu tô sabendo aí que você, cara, resolveu, né? Eu sei que você tem uma carreira muito prestigiada como advogado, mas eu fiquei sabendo que você tá escrevendo um livro, velho. Porra, conta mais aí sobre isso aí, velho. Cara, isso aí foi o seguinte. Eu tenho um jeito diferente de pensar. Eu vejo as coisas de uma maneira mais simplista, mais antropológica, de uma maneira que todos consigam compreender. Basta ter um pouquinho de bom senso e aceitar algumas verdades verdadeiras, digamos assim. Estou sendo redundante propositadamente.
Tanto é que esse livro vai se chamar Verdades Ocultas, porque eu acabo entrando numa seara antropológica, faço uma análise social, a relacionamento homem e mulher, pai e filho, sociedade como mínima, sociedade máxima, e porque elas são paralelas. E como paralelas que elas são, nós podemos associar e resolver uma série de problemas se nós entendermos o germen de todos os problemas que nós causamos a nós mesmos e à própria sociedade. Ao relacionamento marido e mulher, ao relacionamento irmão. Por exemplo, os irmãos são iguais, sim, até saírem da casa dos pais. Depois eles deixam de ser irmãos, eles passam a ser parentes. Porque não existe mais, eles não estão mais sob julgo, sob a hierarquia do pai, sobre o comando do pai ou da mãe, né? E aí, ali eles são iguais, são filhos iguais. Agora, quando eles saem para fora de casa, cada um vai construir a sua casa, o seu reduto, a sua casta, digamos assim. E muitos problemas que ocorrem, por exemplo, entre homens e mulheres, acontecem porque eles não cortaram os cordões umbilicais. E aí a filha fica agarrada no pai, o filho fica agarrado na mãe. Complexo de Édipo mal resolvido. Quem sou eu de estar dando uma de psicólogo, porque não é essa a intenção. Mas vamos lá. Vamos lá. Você começou falando que você pensa diferente. Cara, eu penso uma coisa, né? O sistema hoje no Brasil, eu digo o sistema principalmente educacional, né? Todo mundo... formam-se pessoas que dizem serem livres de pensamento, mas essas pessoas livres de pensamento pensam exatamente as mesmas coisas. Já reparou isso? É que assim, é livre de pensamento desde que tu penses igual a mim. Exatamente, exatamente. É uma verdade relativa. É uma verdade direcionada. Então, assim, se tu és... Todos nós... Eu parto do seguinte princípio. Nós nascemos humanos, nós somos humanos. Tu és humano, eu sou humano, uma mulher é humana, um filho é humano, enfim, somos humanos. Se somos humanos, somos iguais. Perfeito. É aquilo que eu te falei antes de nós começarmos a gravar. Se nós entendermos, ensinarmos os nossos filhos que somos humanos, todos humanos, nós não vamos nos preocupar com discriminação. Por quê? Se o preto é igual ao branco, porque ele é humano, não é porque ele é branco ou porque ele é preto. Não é porque ele é gordo ou porque ele é magro. Não é porque ele tem uma opção sexual A ou uma opção sexual B que ele é diferente. Porque ele é humano. Então, se nós ensinarmos nossos filhos a respeitar o ser humano, pouco importa o restante das coisas. São adjacências que não comunicam e que de nada servem a não ser para adornos. Então, por isso que eu digo que eu penso o mundo de uma maneira diferente. Aí as pessoas falam assim, se fala muito hoje, virou moda, que as mulheres estão empoderadas e que os homens têm medo de mulheres empoderadas. Homem de verdade tem medo de mulher empoderada? Homem de verdade não tem medo de mulher empoderada nenhuma. E pelo contrário, ele quer uma mulher poderosa ao lado dele, que é para os dois crescerem juntos, cara. Ah, mas vai dar atrito porque a energia feminina é muito alta. Mas a minha energia masculina é ainda mais forte. O problema é que nós criamos filhos frágeis, homens frágeis e mulheres excessivamente fortes. Houve as mulheres tiveram que ser fortes antigamente, porque os maridos iam para a guerra, morriam, elas tinham que ser fortes. Depois, pela discriminação de quererem tolher elas, e elas precisavam, e é um direito delas, e a coisa mais linda de ver uma mulher vencendo num alto grau de reconhecimento, porque elas são mais capazes, elas são mais inteligentes, elas são mais dedicadas. Então, quer dizer que existe discriminação? Que discriminação, cara? Elas são mais competentes do que nós. Nós temos que nos esforçar muito para sermos tão competentes como elas. Entretanto, nos ensinaram que os homens devem ser mais frágeis, mais sensíveis, mais românticos. E aí nós vamos nos enfraquecendo, inclusive fisicamente. Eu vejo isso muito presente hoje na nossa sociedade e eu vou te falar uma coisa que é preocupante. Porque há 90 anos atrás, há 80 anos atrás, a gente estava vendo homens de 18 anos sobrevoando Londres e Berlim, colocando a sua própria vida em risco e atacando os inimigos de guerra. De repente,
a gente passa aí 90 anos e a gente vê homens, por exemplo, que se dizem tristes porque são homens, né? Pedindo perdão pela própria masculinidade. Né? Sendo que hoje, é uma coisa que eu vejo que é muito presente, cara. O homem, ele que faz, por exemplo, toda a parte de manutenção do esgoto, fiação, né? Sem os homens não tem trabalho bruto, sem os homens não existe nenhum tipo de cooperação em relação ao trabalho mesmo braçal, né? De força. Então, exato. E aí o que acontece, né? Quando você emascula o homem, você está colocando a sociedade toda em risco, né? Porque daí eu te digo mais uma coisa, Neibal, que acho que é uma coisa que a gente pode pensar e desenvolver também aqui no programa. Meu irmão, eu não tô vendo essa cultura do perdão por ser macho lá no Oriente, nos países islâmicos, nos países do bloco sino-soviético. Não tô vendo isso. Mas eu tô vendo isso muito presente nos países ocidentais, né? Onde, por exemplo, homens emasculados, como você falou, estão segurando plaquinhas escrito Refugees Welcome. Cara, isso vai acabar colapsando uma hora, né? Eu vou além. Nós estamos cansados de ver hoje as sociedades desmantelarem. Estamos falando do Brasil, tá? Vou falar especificadamente do Brasil. Existem outros países que têm os mesmos problemas, mas vamos falar do Brasil. O que acontece? A sociedade ela se fragiliza num todo quando a família se fragiliza. Perfeito. Porque é a célula da sociedade. Se nós não conseguimos controlar a própria família, nós não conseguimos controlar os filhos. Canso de ouvir mulheres dizendo, eu não aguento mais essa criança. Se tu não consegue controlar uma criança de 5 anos, tu vais controlar um adolescente, tu vais controlar um adulto, tu vais controlar a tua família, tu vais controlar uma sociedade desportiva, tu vais controlar um colégio, tu vais controlar um município, tu vais controlar um estado, uma nação. O princípio basilar se chama hierarquia e respeito. No momento que nós perdemos a autoridade de pai ou de mãe, onde nós somos tratados como iguais, não tem igualdade. Eu mando, tu obedece. Simples assim. Isso aqui não é uma democracia. Sociedade familiar não é democracia. O pai e a mãe mandam, o filho só diz sim, senhor. Eu não tenho que discutir. Pode trocar ideias, ok, desenvolver, mostrar a sua visão, porém, a palavra final é do pai ou da mãe, tanto faz, ou dos dois, de preferência que seja uníssona, que os dois digam a mesma coisa. Mais do que isso, aí nós enxergamos todos os dias mulheres fortes, homens fracos, que acabam não dando certo. Ela diz assim, eu não sei por que eu perdi o interesse pelo meu marido. Ele é emasculado todos os dias, ele é castrado todos os dias das suas vontades, dos seus desejos, e aí ela vai perder a admiração por ele. E se ela perdeu a admiração por ele, ela vai perder um negócio que se chama tesão. Se perdeu o tesão, meu filho, porque 70% do relacionamento é sexo. Não tem mais aquela cola que mantém o casal. Cara, o relacionamento, homem e mulher, senão eles viram amigos. Exato. Tá? Então, assim, o que diferencia um casal de amigos de um casal é o sexo. 70% é sexo. Se não tiver liga, e para que a mulher tenha desejo, ela precisa admirar. Existe a parte física? Claro que existe a parte física, mas ela precisa admirar. E como é que ela vai admirar um homem fraco? Ah, mas fisicamente tu quer que seja marombado? Não tem nada a ver a força física. É forte emocional, psicológica, financeiramente, fisicamente. São todos os tipos de força. São essas diferenças de criação, por exemplo, que elas vão priorizar um determinado tipo de força. Aquelas que foram abusadas, por exemplo, elas vão querer ser protegidas por um cara mais forte fisicamente. Aquelas que foram massacradas emocionalmente vão querer que um marido as acolha e as proteja emocionalmente, psicologicamente, e assim sucessivamente. Então, por isso que eu digo, eu tenho uma visão diferente do mundo. E eu acabo abordando, ou pretendo abordar, obviamente sem pretensão de esgotar a matéria, porque é uma... no meu livro, Verdades Ocultas. Porque o que eu faço? Eu trago
algumas histórias de pessoas, de ti, de mim, de amigos, amigas, que me contaram alguma coisa que eu achei engraçada e relevante e trago e relato no livro sem citar nomes. Dias atrás, eu estava discutindo com uma jovem de 16 anos. Ela chegou da escola e disse o seguinte, que a professora falou que não é porque um homem é menor fisicamente, mais frágil fisicamente, que ele parece menos másculo do que um homem maior. Eu disse que ela estava errada, porque ela está errada. Como é que fisicamente um homem menor ele vai parecer tão másculo quanto um maior? É impossível. Isso aí é natureza, isso é antropologia. Sempre o mais forte. Aí houve uma discussão absurda entre mim e ela, porque ela tinha aquilo como verdade tão incrustada nela que ela não admitia ceder. E aí eu também não cedi. Lá pelas tantas, o resultado da nossa bateção de boca, eu disse assim, ó, tu és uma criança que não conhece nada da vida. Ah, porque vocês acham que por serem mais velhos, vocês sabem mais do que nós. Nós sabemos mais do que vocês. Nós vivemos 2, 3, 4, 5 vezes mais do que vocês já viveram. Então, nós sabemos mais do que vocês. E são essas coisas que os pais precisam deixar claro para os filhos. Eles sabem porque eles viveram mais. O diabo sabe das coisas não é porque é diabo, é porque ele é velho. Agora é interessante que a gente também tem visto e vivido alguns fenômenos nessa sociedade, né? Antes de qualquer coisa, eu falei, né, da questão de tudo isso que envolve a família, né? A questão de perder o referencial masculino. Mas você tocou um negócio que eu vejo como fundamental, né? A mídia tem evidenciado, por exemplo, algumas celebridades que falam que homem não presta. E aí, né, esse tempo atrás, eu vi, até o Arthur Schumann, amigo meu e psicanalista, esteve aqui, e eu comentei isso com ele, que teve uma situação que me chamou muita atenção, que apareceu aí uma dessas atrizes globais falando, porque eu vou falar pra você, homem nenhum presta, não sei o quê, e de repente aparecem exemplos de homens, né, um homem já com uma... dá pra ver que era um cara humilde, chegando em casa, abraçando a filha e falando, ó, filha, eu trouxe um presente pra você, e um homem consolando outro homem que atropelou a filha dele, né? E exemplos, assim, tipo, de homens que realmente deram amor aos seus filhos. Só que, na verdade, o que eu vejo? São pessoas mal resolvidas. Eu não sei se você concorda comigo. Porque a partir do momento em que uma mulher pega e começa a demonizar a figura masculina, que seria a figura... Recalque isso. É recalque, mas assim, ó, a figura masculina é aquela que protege. Não pode proteger hoje. Não pode? Elas não precisam da nossa proteção. É isso que elas dizem. Tá, e cadê o empoderamento quando, por exemplo, vê uma irmã de 1,95 de altura, forte pra caramba, e vai lá e resolve forçar a mulher a um ato sexual, que é aquele nome que é meio ruim. Estupro. Mas é porque... Não, eu falo. Não, mas tem que falar, claro. Mas é porque falar esse termo dentro da plataforma do YouTube é complicado. Eles jogam o teu vídeo lá pra trás. Mas beleza, já que você tocou no nome, né, o ato estupro, né, já que você falou assim, como é que uma mulher vai se proteger? Sendo que, pra mim, por exemplo, a pauta armamentista está totalmente ligada a isso. Não sei se tu imagino que tu tenhas tido tanto conhecimento quanto eu. Em Israel não existe estupro. Mas por que será? Não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Talvez porque as mulheres andem com uma AK-47 atravessada sob o corpo. No Texas não existe quase índice de estupro. As mulheres estão armadas e de maneira ostensiva. Não é camuflada. Não existem esses problemas. A mulher ela tem que se defender da maneira que ela... Como é que ela vai combater um homem de 1,95, 2 metros? Dá um tiro no cara. A arma é igual a força. Ela não vai ser violada nunca. Ela não vai ser desrespeitada nunca. Quando se fala que homem não presta, nós generalizamos. No momento que nós generalizamos, perdemos a razão de absolutamente tudo. Tá? Obviamente, acaba... Quando um filho... Vou fazer um paralelismo da seguinte maneira. Quando tu não dá um presente que um filho quer muito, tu viras um demônio para ele.
Quando uma mulher não recebe aquilo que ela quer, na hora que ela quer, tu viras um demônio para ela. Ah, mas ele me magoou, ele me ofendeu, ele me traiu. Ele foi injusto, ele foi irresponsável, ele causou realmente um sofrimento desnecessário e até, como é que eu vou te dizer, injusto, talvez, e até covarde. Entretanto, isso não torna ele um demônio, torna ele humano. Errou. Assim como elas erram muitas das vezes. E nem por isso nós as demonizamos. Nós precisamos começar a respeitar o entendimento de cada um, a termos mais tranquilidade, e não é fácil, porque isso é inteligência emocional, e a inteligência emocional ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. É isso que nos faz crescer, nos faz desenvolver e nos faz ser melhores. Ontem eu errei. Hoje eu tenho uma oportunidade de não errar aquilo que eu já errei. Vamos corrigir hoje. Amanhã, da mesma maneira, e assim nós vamos evoluindo. Como seres humanos, como profissionais, como pais, como maridos, como namorados, como compadres, como administradores societários e assim sucessivamente. Pois então, agora também é interessante quando a gente aborda, né, esses pontos, que eu vejo que existe, na verdade, um rompimento também de tecido social, né? Porque, por exemplo, hoje, para a ideologia política que hoje está, e quando a gente fala em ideologia política, a última coisa que interessa discutir é política. Porque a gente não está falando em questão partidária, a gente está falando em questão cultural. A gente tem que deixar isso muito educacional. Claro. E educacional, exatamente. Porque tudo isso é rio abaixo da cultura. Né? E eles, né, os comunistas, entenderam isso muito bem. Mas aí o que acontece? Quando eu vejo, por exemplo, que entram essas questões, muito tem a ver, por exemplo, com botar um contra o outro. Por exemplo, né, quando você fala... No momento que você desagrega, você enfraquece. Exato. Simples, a arte da guerra, Sun Tzu. Dividir para conquistar. É muito simples. Quando você desagrega uma sociedade, e como é que você faz isso? Primeiro, você acaba com a educação. Acabou com a educação, você acaba com a célula principal da sociedade, que se chama família. No momento que você espalhou a família, se não existe coesão dentro da família, vai existir coesão no quê? Então, você divide para conquistar. É mais fácil você matar num rebanho de ovelha uma ovelha que ela se dispersou do grupo do que o rebanho inteiro. Por que as ovelhas andam em rebanho? Para se proteger, porque elas não têm como se proteger, por exemplo, de um lobo, de uma onça, de um tigre. Por isso que elas andam em grupo. Os cardumes de peixes pequenos e assim sucessivamente. Nós também. Se nós andarmos unidos, todos para o mesmo lado, quem que vai nos desagregar? Então nós precisamos implantar isso através de ideologias. Quais? Todas que combatam valores primordiais. Por exemplo, a amamentação. Já existem várias reeducações, digamos assim, de que as mães não devem de amamentar por muito tempo seus filhos. Algumas mães, e eu já ouvi de uma muito específica, de dizer que ela não era alimento de filho. Sério? Isso me entristeceu muito. É como se fosse uma exploração, né? Não, que ela não estava ali para alimentar o filho. Ele que fosse mamar na mamadeira. E ela não deu o peito para ele. Isso me entristeceu muito, porque eu conheço, é uma amiga minha. Infelizmente. Não deixou de ser minha amiga, mas é uma coisa que ela fez errado. Mas eu vi isso. Aí quando uma mãe diz que ela não é alimento de filho, se o maior amor é você pegar aquele nenezinho e colocar no colo, abraçar, beijar, dar de mamar, no caso das mães, é um aconchego. A mãe ela está ligada diretamente à alimentação. Porque saiu, no momento que nasceu, a primeira coisa que o nenê faz é mamar. Então a mãe e alimento é uma conexão quase que indissociável.
Aí nós mudamos essa cultura de que nós não temos que alimentar. As mães não sabem fazer uma papa para os filhos. Elas têm que comprar em prontas. Ah, mas eu trabalho fora. Trabalhar fora não é desculpa para você não saber fazer. Não tenho tempo. Ok, beleza. Mas não quer dizer que ela não precise saber ou que ela não deva saber. Porque qualquer coisa que uma mãe faça para um filho de comer, ele vai receber com todo o amor do mundo, assim como a esposa para o marido. Exato. O marido para a esposa. Para que maior demonstração de amor do que a mulher preparar um prato que sabe que o marido deseja? Ou o contrário também é verdadeiro. O marido é cozinheiro, é um bom cozinheiro e faz um prato que sabe que a mulher ama. É a maior demonstração de amor, comida. Por que a gente celebra em volta da mesa? Como tu sabes, eu sou gaúcho. Lá no Rio Grande do Sul nós temos uma cultura muito forte. Domingo é dia de churrasco. Assim como a família italiana é macarronada. Macarronada. O paulista, né? Mas na casa de quem? Na casa, normalmente, dos pais. Família reunida. Momentos de celebração. Então, isso está se perdendo. Quando morrem a raiz, o cerne da família, o pater família, ou a mater família, morre absolutamente tudo. E nós precisamos conservar isso. Eu fui criado num sistema, digamos assim, antigo. Meu pai sentava à cabeceira da mesa. O filho mais velho ao lado direito do pai, porque é o braço direito do pai. A mãe ao lado esquerdo, fazendo um costado, digamos assim, ajudando o marido a cuidar dos filhos, a proteger os filhos. Do lado direito da mãe, o outro filho. E se tiverem outros filhos, daí na volta da mesa, de acordo com as suas idades. Os mais novos mais próximos da mãe e os mais velhos mais longe. Na minha casa, quando eu era o chefe, o meu pai não sentava na cabeceira da mesa, porque era a minha casa, não era a casa dele. Ele sentava do meu lado direito. São esses detalhes que hoje vão se perdendo. Que todo mundo senta e ninguém respeita. Você terminou de almoçar, você sai, deixa os outros comendo sozinho. Você está no celular ali, está todo mundo comendo e o bando de idiota ali no celular. Cara, isso aí tem que ser proibido. A hora da refeição é sagrada. Ó, todo mundo deixa o celular. Porque senão você não conversa nem na hora da comida. Aí o celular aproxima as pessoas que estão longe e distancia as que estão perto. Os nossos filhos hoje não sabem nem conversar conosco porque eles não têm assunto para tratar conosco. E aí? Cara, que é sensacional o que você falou, vou te explicar por quê. Nunca a indústria de comida congelada e processada lucrou tanto. Porque hoje é muito mais fácil você comprar uma sopa em lata no mercado do que você cozinhar uma sopa. É uma coisa interessante, outra coisa que você falou. Essa questão que envolve, por exemplo, comprar papinha pronta. Né? Meu irmão, a minha esposa trabalha, a gente não tem família perto. A minha família ou está no Rio de Janeiro ou meu pai em Florianópolis. A família dela está em Indaial. Né? Só tem a gente aqui. O parente mais próximo está a 60 quilômetros. A gente não consegue contar com eles. E aí, a gente arranja tempo. Né? Depois que a minha filha dorme, a minha esposa vai lá e faz a papinha dela. Depois que ela dorme, ela consegue fazer uma série de coisas que antes não dava tempo. Ela pode dormir às 4 da manhã e ter que acordar às 6, mas ela consegue dar conta. Só que hoje, as pessoas também estão vivendo um negócio meio hedonista, né? Da coisa de, por exemplo, do culto a total prazer e muitas vezes recusando a vida, por exemplo, em família, recusando ter filho, para que você possa viver praticamente um carpe diem, né? Ou aproveite a vida a qualquer custo, né? Vou te dar um exemplo meu de ontem. Ontem estava só eu e o meu filho. Eu assei uma carne para nós dois. Pô, sensacional. Ficamos conversando. Eu estava fumando um charuto, tomando um golinho de uísque e conversando com ele e depois nós comendo carne. Só nós dois. Aí, nenhum de nós dois estava com o celular na mão. Nós estávamos conversando, trocando ideia, fazendo A, B, ele me dando ideia daqui, eu dando ideia para ele de lá. Hoje tu não vês mais isso nas famílias.
Porque, que nem diz tu, tá todo mundo preocupado única e exclusivamente com o prazer pessoal, sem se preocupar em gerir um filho, a educar um filho. Só que, e a nossa descendência? Quem somos nós sem um fruto? Não precisa ser fruto do próprio ventre, pode ser, pode ser adotado. Mas se nós não tivermos para quem passar a nossa cultura, a nossa educação, o nosso respeito, os nossos costumes, o nosso amor, pode me chamarem de piegas, pode me chamarem de velho, mas eu ainda acredito no amor. Acredito sim de todo o meu coração. E nada pode ser mais forte do que o amor. Amor de marido por mulher, filho por pai e mãe pelo filho, irmão por irmão. Cara, hoje eu tenho 2 irmãos, somos todos adultos, cada um casado, né? Cada um mora separado, e ninguém quase se vê, a não ser eu e meu irmão que trabalhamos juntos. Mas assim, cada um na sua casa, né? Entretanto, se acontecer qualquer coisa para qualquer um de nós, se um precisar, todos correm. Exato. Porque isso foi implantado dentro de casa. Eu fui abençoado por ter uma família extremamente estruturada, emocional, psicologicamente. Financeiramente foi se desenvolvendo. E isso você nota uma relevância muito grande depois, nos valores que tu tens. Então, de novo, se nós desagregarmos a família, nós desagregamos toda a sociedade. Antes, eu queria pedir para o nosso diretor trazer mais uma cachaça misteriosa aí. Tu consegue aí? Nosso diretor aí vai trazer lá, né? Enquanto ele pede aí para o nosso patrão e garçom aqui do estúdio trazer. Eu queria, na verdade, sabe o que eu queria comentar contigo? Você falou muito em relação ao amor. Cara, quando a gente pega, por exemplo, a Grécia, né, os gregos, existe, por exemplo, dentro do grego moderno, pelo menos umas... Pode botar aí, diretor, não tem problema não, tá? Pode aparecer teu braço quando eu falo aí, pô, vai lá. Não tem problema nenhum. Aqui nós estamos em casa. Estamos em casa, pô. O que acontece? Lá na Grécia, por exemplo... Aqui, não, por favor, cara, ninguém pode saber qual é não, viu? Já tem gente perguntando já. E, cara, se um dia aí alguém quiser patrocinar o programa, né, pode entrar em contato que a gente revela qual é. Mas, cara, por exemplo, pega a Grécia Antiga. Grécia Antiga. Existiam, por exemplo, não existia uma palavra chamada amor que define várias coisas. Porque, por exemplo, você pode falar, o amor, ele pode ser o ato sexual, pode ser o amor de um pai para filho, o amor de um irmão com irmão, um marido com uma esposa, você pode colocar várias formas. No grego, existe uma palavra para cada um, inclusive a palavra ágape, que é o amor de Deus com você. Agora, o que eu acho interessante? Aqui, né, no Ocidente, eles conseguiram criar uma confusão semântica, por exemplo, que nós somos mais amor, por favor. Né? Aí você vê o pessoal defendendo o amor. Só que o amor que eles defendem é um amor de libertinagem. Existiu também. Existe essa confusão semântica na cabeça das pessoas também sobre o amor, né? Você distorce, você dá a conotação que você bem entender. Uhum. Por exemplo, eu vou abrandar o amor. Se nós diminuirmos o sentimento amor, para mim amor é o que existe de pleno, tá? Então, eu gosto muito, eu gosto de ficar com aquela pessoa, eu gosto de tomar um vinho, de jantar, mas eu não amo. O amor, para mim, ele representa a associação e a junção de todos esses outros desejos, sentimentos que estão abaixo. Então, quando nós falamos do amor distorcido, digamos assim, que não é amor, aí é a libertinagem, é a abertura, a justificativa para algum ato que tu queiras amenizar o resultado, digamos assim. Então, isso é uma distorção, não é nem simplista, ela é totalmente tendenciosa.
Ela tem uma finalidade de desagregar, de impor valores que não são valores principais como valores verdadeiros. No direito existem os princípios gerais do direito. Justiça, igualdade, essas coisas. O amor é um princípio geral. O respeito é um princípio geral. A honra é um princípio geral. Nós estamos perdendo esses valores. Nós precisamos resgatar. Graças a Deus, vamos dizer assim, ou graças ao desenvolvimento emocional e psicológico das pessoas, algumas viram que deu errado e estão voltando no tempo e sendo, entre aspas, mais conservadores ou menos libertinos. E essas pessoas que já viram, por exemplo, já vi mães dizendo assim, não, o filho caiu, não, tchê, levanta daí, levanta. Porque antes a mãe e o pai corriam lá, leva pro hospital, raspou o joelho, cara. Quantos tombos de bicicleta a gente levou, arrancou o couro, o pai lá passava uma água, um sabão, e passava aquele diabo, aquele mertiolate, que aquilo ardia mais que o inferno. Depois que parou de arder, que começou essa geração. Que começou o problema, né? Então, vamos parar com essas sensibilidades demais, vamos criar homens mais fortes, mulheres fortes também, mas vamos fortificar principalmente a família. E assim nós vamos construir uma sociedade forte. Vai ser fácil? Não. Vai ser rápida? Não. Nós não vamos ver isso. Vai 3, 4, 5 gerações, se tudo andar bem, para que isso seja corrigido. Não vamos falar de política, mas se nós pegarmos o histórico desses últimos anos, houve uma reviravolta. Mas ela causou impacto e foi dolorida. Mas toda mudança, ela é dolorida. Claro. Tu queres começar a treinar, fazer musculação, você começou, amanhã você não consegue se mexer. Você estudar, você está cansado, está morto, e aí você tem que estudar igual. E no outro dia você está morto, mas tu tem que trabalhar e tem que seguir estudando. Então, nada vem sem dor. Tudo que é bom acaba tendo uma parcela de dor. E eu vou te falar uma coisa. É por isso que eu sou cristão. Sabe por quê? Porque para você ter saúde, você tem que ter sacrifício. Não pode comer as coisas que você gosta o tempo todo. Você tem que fazer atividade física, que é uma coisa desgastante. Para você ter uma vida... tudo bem. Mas enfim, né? Dá pra notar. Eu também, mas depois que a minha filha nasceu, descambou, cara. Minha rotina virou de cabeça pra engordei, enfim. Mas, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que são muito importantes nisso. Para ter saúde, requer sacrifícios. Enfim, comer, tem que saber comer regradamente, um ponto. Para você ter uma vida intelectual, você tem que abdicar de tempo com amigos para estudar. Para você ter um diploma, você tem que se dedicar a uma faculdade e não pode ficar pensando, por exemplo, em dormir, né, demais ou, por exemplo, estou cansado. Você não pode se fazer de coitado. E é por isso que eu sou cristão. Porque a única crença, não vou nem falar em religião, mas a única crença que existe um sacrifício feito para que você seja salvo é o cristianismo. Sim. Foi Jesus Cristo na cruz. Daí aí vem as crenças de A, de B, de C. Uns que acreditam, outros que não acreditam. Existe, não existe, né? Mas assim, nada vem de graça. Exato. É sempre com dor. Mas é isso que eu acho interessante, né? Nada vem de graça. Mas aí vem um filho da mãe, um burocrata ou de um comunista, do que seja. E a gente não tá falando de política, né? Mas, você vai lá, você abre uma empresa, você se arrebenta de trabalhar, você paga imposto para uma caceta, você tem que lidar com todo tipo de pepino, de fornecedor, de cliente, de funcionário. Aí você consegue juntar um dinheiro, ganhar um dinheiro, daí o cara chega e fala pra ti assim... Teve sorte. Teve sorte. Cara, o empresariado e os agricultores, tá? O agricultor, seja ele grande ou pequeno, ele aposta tudo. Ele joga todo o dinheiro que ele tem na terra. Reza,
para chover, reza para dar sol, reza para ter bons frutos, ele aposta tudo. O empresário aposta tudo todos os dias. Não existe um só dia que ele aposte só 1%, se eu perder eu não quebro. Ele aposta tudo, sempre. E aí ele é cada vez mais sacrificado no Brasil. O agricultor agora, com a reforma tributária, e nem vamos entrar nisso, com a reforma tributária, os profissionais liberais vão ser extremamente massacrados, tributariamente falando. Os empresários serão massacrados, os agricultores serão massacrados. É sério? Hoje, por exemplo, o Brasil ainda mantém uma balança comercial favorável maravilhosa graças ao agronegócio. E aí nós vamos sacrificar essas pessoas. Eles deveriam ser fortalecidos para produzir cada vez mais alimentos. E não só para o Brasil, mas para o Brasil e para o mundo. Ah, mas no Brasil tem um monte de gente passando fome. Ok, então vamos criar uma outra política para diminuir a fome, diminuir a desigualdade. Agora, não sacrificando aqueles que realmente produzem, aqueles que apostam tudo o tempo inteiro. Isso é injusto. Ah, mas Aí eu estava discutindo esses dias sobre controle de natalidade. Imagina o tamanho da bronca. Vamos lá. Deve ser controlado ou não? Invasão de estrangeiros no seu país. Impede ou não impede a entrada? Viola os direitos humanos ou não viola os direitos humanos? Eu faço um paralelismo simplista. Se chegar eu, meu filho, meu irmão, minha irmã, chegar na tua casa de hoje para amanhã e nós vamos ficar na tua casa. Nós vamos comer tudo a tua comida, nós vamos esculhambar com a tua rotina, nós vamos ocupar todos os cômodos da tua casa e tu não estavas preparado para isso. Daqui a pouco eu vou ter que pedir licença para usar o banheiro da minha própria casa. Isso está certo? Isso está justo? Ah, mas eu não tenho onde morar, eu não tinha. E daí eu invado a tua casa? Mas por isso que eles pregam tanto o fim da propriedade privada, né? Eu gosto de dar o exemplo da França, cara. Sabe por que eu gosto de dar o exemplo da França? Porque a França existem duas agendas culturais totalmente antagônicas. A agenda woke, a agenda desse pessoal mas essa galera, né, que a gente sabe que inclusive é o pessoal que eu gosto de provocar no meu programa. E tem a agenda muçulmana radical extremista. Ninguém se mete lá, né? Mas aí tu vê uma coisa interessante, né? Já que você falou a palavra, vamos lá, né? Os números de estupro aumentaram consideravelmente. Você tem, por exemplo, verdadeiros guetos. E aí, hoje, é aquilo que eu falei para você. O francês está literalmente pedindo licença para usar o banheiro da sua própria casa, porque estão querendo, inclusive, instaurar Sharia no país. E agora? E por que não fizeram isso na Alemanha? Aí falaram o que da Merkel? Ela governa com mão de ferro, ela é uma autoritária. Cara, mas olha a Alemanha. Sim, mas a Alemanha acabou abrindo para os turcos, né? Só que aliviou, né? Aliviou sob pressão. Por quê? Porque a Merkel não estava permitindo nada. Teve que abrir, teve que ser conscienciosos para minimizar o impacto diante do mundo. Mas não era essa a vontade deles, não era essa a política inicial. Não, aqui não vai entrar, não, para, que isso? Que vai entrar aqui de maneira ilimitada? Não, calma, aqui não. E aí foram... Claro que a gente tem que ser humano, tem que ajudar, sim, mas assim, não é tudo ao mesmo tempo e sem organização, sem preparação, sem organização, sem respeito. Eu te pergunto uma coisa, você falou que você é pai, né? Você tem um filho só? Só, 18 anos. O que a paternidade mudou na tua vida? Cara, eu vou te contar uma coisa assim que eu já falei para algumas pessoas. O maior sonho da minha vida, olha só, da minha vida, sempre foi ser pai. Eu optei por ter um filho apenas porque eu queria ser um pai presente, um pai que se dedicava, um pai que sabe dizer não, que, na verdade, eu digo mais não do que sim. Eu fui
e sou muito duro. Recebi inúmeras críticas por ser muito duro. Porque até hoje meu filho ele não sai da mesa sem me pedir licença. Não sai da mesa se outro estiver comendo. Se tiver uma pessoa mais velha, ele vai cuidar daquela pessoa mais velha. Ele vai abrir a porta do carro para uma mulher. Ele vai proteger uma criança, um velho e uma mulher. Com 18 anos. Mas isso ele faz desde que ele era bebê. E aí uma vez teve uma veterinária que chegou na nossa fazenda, ele tinha uns 5, 6 anos de idade, e ele chegou e estendeu a mão para... Prazer, meu nome é Pedro. Bem-vindo à nossa fazenda. No que eu posso ajudar a senhora? E ela disse assim, eu me inspirei muitas vezes na educação que tu deste para o teu filho para educar o meu. Então, obviamente eu errei, vou errar muitas outras vezes, mas eu acho que eu mais acertei do que errei. E eu prefiro ter sido duro a ter sido omisso. Porque você aliviar é mais fácil do que você apertar. Então, se ser pai me fez abrir mão de uma série de coisas. Me fez arrumar algumas brigas que eu não tinha necessidade. Me fez pensar e refletir como que eu poderia conduzir e como que eu vou conduzir ele até enquanto eu tiver força. Então, ser pai ou mãe é abdicar. É tu pegar todo aquele amor que tu tens por si e passar para alguém que se tornou mais importante do que tu. E fazer com que aquele amor floresça, cresça e frutifique. É fazer com que o teu filho ou a tua filha seja mais importante e melhor do que você. Porque isso é desenvolvimento humano. Então, ser pai é se preparar para tornar alguém que tu colocaste no mundo por opção, ou não, né? Mas de uma maneira direta ou indireta, foi por opção, né? Aquela pessoa que você colocou no mundo, você ter obrigação de torná-la melhor do que tu. Em que sentido? Em todos que tu puderes. Intelectualmente, emocional, cultural, financeira. Depende. Se tu puder desenvolver todas as áreas da vida dele de maneira equânime, perfeito. Mas isso não acontece porque nós somos humanos. E como humanos falíveis. Porque uma coisa que eu vejo é que pela primeira vez na história humana, a gente tem percebido que... só para você ter uma ideia, durante toda a história humana, sempre as famílias tiveram seu crescimento em relação ao legado, ao entendimento de que você vai ter filhos para o mundo e os filhos serão uma continuidade daqueles seus valores, das suas virtudes e tudo mais. Pela primeira vez na história, tem se percebido que as pessoas não querem mais, cara, gerar família. E eu vou te falar uma coisa. Não querem compromisso. Exato. Não querem abrir mão de si. Cara, é nesse ponto que eu queria chegar, velho. Exatamente nisso. Egoísmo, egocentrismo. Uhum. Exato. Vaidade. Os 7 pecados capitais. A vaidade é uma delas. A preguiça, a luxúria, a inveja. E você tem um filho breca os 7, né, cara? Agora há pouquinho ele estava lá no escritório. Ele disse assim, pai, posso fazer tal coisa? Hoje de manhã ele tinha me pedido. Posso fazer... Não, claro que não. É claro que não. Já digo não na hora. Aí agora há pouquinho ele queria comer. Posso? Podes. Ok. Mas ele... Cara, eu estou a 600 quilômetros de distância dele. Ele me pediu se ele podia. Mas você é muito autoritário. Não é autoritário. Isso é respeito. O dinheiro não é dele, a casa não é dele, a casa é minha. O escritório é meu, não é dele. Ele não pode se comportar como ele fosse dono. Agora, o dia que ele tiver a casa dele, o carro dele, o escritório dele... É dele, quem manda é ele. Eu vou pedir licença. Não ele. É dele. Mas ele isso conquistou. Isso vai criar um ímpeto para ele mesmo buscar a própria independência. Lógico. Nós precisamos...
Os japoneses fazem uma coisa, eles ensinam os filhos a realidade da vida. Então, ensinam os filhos a passarem privações, a passarem decepções, a respeitarem o próximo. Talvez o que o japonês mais contribua para o desenvolvimento sócio-humano é o respeito. Eles ensinam os filhos. Ensinar os filhos não é dar tudo aquilo que os filhos querem. O filho hoje, ele não lava um prato. Ele não tira o prato da mesa. Ele não tem essa capacidade. Ele tira a roupa do próprio corpo e ele deixa onde ele tirou. E se o pai disser, filho, bota esse negócio para lavar, ele se ofende, ele emburra. E aí o pai vai lá e junta e leva. E, cara, me preocupa, sabe por quê? É aquilo que Jordan Peterson fala, né? Hoje, as pessoas estão querendo dominar o mundo, né? Que querem, inclusive sonham com um mundo melhor e tudo mais. São aquelas pessoas que não sabem arrumar o seu próprio quarto. Ou seja, não tem cuidado sequer com a própria vida, mas acha que pode ditar as regras do mundo. Você não deve nem sair do quarto sem arrumar. É um princípio básico, cara. Sujou, limpa. Tirou do lugar, põe. Pegou, põe, devolve. Usou, limpa e entrega do mesmo jeito que estava ou melhor do que estava quando você pegou. Isso é respeito. Então, o ensinamento que eu aprendi que diz o seguinte: se alguém te emprestar um carro, devolva com um tanque cheio. E limpo. E limpo. E limpo. Uma vez eu tava em Brasília, meu tio emprestou o carro dele, fui lá e fiz isso, né? Mas, cara, ele me xingou tanto. Falei, mas tio, não, é porque eu tô querendo levar o carro pra revisão, já tá perto dos 50 mil, eu queria devolver o carro com o tanque vazio, porra. Pra eles não usarem, né? Porque eles tiravam o combustível pra limpar a peça. Acho que foi a primeira vez que eu tomei uma bronca, porque eu fiz uma gentileza. Pois é, mas assim, ó, nós vamos seguir fazendo as gentilezas iguais. Eu posso te contar uma que já aconteceu comigo? Lógico. Cara, uma fase difícil que eu passei na vida, que era no ano de 2017, as vendas não estavam bem, e eu estava dando aula atrás de aula para tentar pagar as contas de casa. Cheguei de uma aula, 10 horas da noite, terminei a aula, cheguei em casa 10h30. Cara, eu abri a porta do elevador, eu vi um bolinho de dinheiro assim, ó. R$800, cara. R$800. Eu peguei aqueles R$800, cara. O que eu pensei? Cara, eu vou chegar na portaria e perguntar pro porteiro quem foi o último a entrar no elevador. Aí ele pegou, foi o senhor do 701. Não, beleza. Telefonei pra ele e falei assim, seguinte, tô com teu dinheiro. Ele falou, cara, eu não acredito. Eu achei que eu tivesse perdido na rua. Eu só sei de uma coisa, o cara é argentino, advogado, filho também é advogado. Ele me deu de presente 2 vinhos argentinos muito bons, 2 DV Catenas, e ele me deu um cartão escrito com o nome do filho dele e escrito embaixo, saluda a tua honradez. Aquilo pra mim, cara, valeu mais do que se eu tivesse aceitado, uma das piores fases financeiras que eu tive, ter pego aqueles R$800 e não contado pra ninguém. Não, isso aí é falta de honra. Não é teu, não pega. Simples. E era R$800. Que na época valia mais do que hoje, sim, vamos ser sinceros. Sim, imagina. Só que esse exemplo acho que se perdeu, né, de alguma forma, né? Porque hoje, cara, aquela coisa, a gente aprende no colégio. Cara, eu vou discordar de ti. Eu vou discordar de ti porque no setor, por exemplo, empresarial que eu trabalho, hoje todas as grandes empresas sofrem e passam e exigem compliance. Que nada mais é do que verem como é que a tua vida é, como é que ela foi construída. E se tu não tiveres o mínimo de honradez daquilo que a empresa estabelece como mínimo, você não passa no compliance. Vou te dar um exemplo de uma empresa que eu atendi ali de Lages, que o filho de um dos diretores, ele se tornou amigo de um comprador de uma multinacional. Isso é um perigo. Não, mas ele se tornou amigo de verdade. E eles tinham
o cara tinha comprado algumas coisas lá da empresa, tal. E eles saíram à noite, vamos jantar, e saíram para balada. E a empresa ficou sabendo. O cara foi demitido por justa causa. Todos os negócios que haviam sido realizados de vendas por aquele funcionário que foi demitido foram estornadas e a empresa teve que devolver. Te pergunto, está certo ou está errado? Eu posso ser sincero? Lógico. Pra mim tá correto. Eu também, pra mim tá correto. Mas por que tá correto? Que, cara... mas eles não podem ter sido amigos? Sim, mas não de maneira íntima. Sim, e aí eu vou te falar uma outra coisa. Eu já trabalhei numa empresa em que o comprador nacional, ele obrigava a empresa a fechar o frete sempre com o mesmo agente de carga. Exatamente. E era o único funcionário da empresa que trocava de carro todo ano. Exatamente para evitar esse tipo de comportamento. Exatamente para isso. Nós trabalhamos com commodities, né? Eu também abri uma empresa de commodities. Nessa empresa, os números acabam sendo muito grandes. As empresas trocam dados entre si, através de nós, para que cada uma faça a compliance da outra, antes de prosseguir nas operações. Importantíssimo, claro. Então, por isso que eu tô dizendo que os valores voltaram à tona. Deveria ter sido começado dentro de casa, pela sociedade. Só que ele deturpou tanto que está vindo de cima para baixo. Começou das empresas e vem contagiando. Talvez seja o caminho inverso, o caminho da roça, como diria o meu pai. É o que eu digo. Eu ouso discordar de ti. Não, tudo bem, né? Eu concordo, mas é porque eu digo uma coisa, né? O exemplo que puxa, entendeu? E, por exemplo, eu estava, na verdade, citando o exemplo o exemplo que eu digo, o bom exemplo é que puxa, né? Uhum. Mas o que eu digo para ti, assim, por exemplo, o que eu estava falando, assim, a gente aprende na escola que o achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Entendeu? Isso cria uma cultura popular que é totalmente nefasta para isso, entendeu? Cara, sério isso? Como é que você diz, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado? Não, você vai achar o dono. Mas eu não sei por onde procurar. Anuncia. Hoje tem rede social. Hoje é muito mais fácil. Antigamente a gente tinha que ir para o rádio. Né? Sabe que hoje a gente perde documentos e você anuncia. Esses dias atrás o meu filho perdeu a carteira. E uma enfermeira procurou ele nas redes sociais, achou, se estou com a tua carteira. Ele, como está com a minha carteira? Sim, eu achei na frente do supermercado tal. Ele foi lá, não tinha faltado absolutamente nada. As pessoas vêm resgatando algum pouco de honradez ainda. Eu tive uma situação, uma vez, eu não quase chegando no final do programa, tá bem pertinho no final, mas eu lembro uma vez, uma visita, eu fazia faculdade de Geografia na Federal, né? Logo eu. Geografia. Mas Geografia na Federal. Na Federal, exato. Você deve ter sofrido pouco. Eu não sofri, exato, né? Pior foi o dia que eu falei numa mesa de bar que eu votei no Serra em vez de votar no Lula, né? Mas tudo bem. Isso daí você não apanhou? Né? Cara, um guri do meu lado começou a me xingar, eu entortei o dedo dele, ele, para. Foi isso. Aí você né? foi muito agressivo, você foi autoritário. Mas como devia ser, né? Com esse povo, eles nunca ouviram uma rédea, né? Alguém com rédea curta, né? Mas teve uma vez uma faculdade de geografia, cara, aconteceu um assunto engraçado. A gente saiu, fez uma visita técnica, todo mundo saiu pra ir num boteco ali na beira de estrada e voltar pro ônibus, né? Pra pelo menos comer alguma coisa e tal. Aí, na volta, eu falei, pessoal, eu peguei na minha carteira uma nota de R$50, que na época valia dinheiro pra caramba. Acabei de achar na rua, velho. Vocês acreditam, mano? Tava embaixo daquele coqueiro ali, ó, do lado do bar ali, ó. Aí, cara, que massa, vamos beber. Não, eu achei é meu. Tu acredita que deu 10 minutos, chegou um cara do meu lado, velho, tu acredita que eu perdi R$50? Daqui a pouco chegou outro. Cara, 3 vagabundos chegaram pra mim dizendo que perderam R$50, não perderam porcaria nenhuma, velho. Essa foi boa. Cara, sensacional, cara. Mas, chegamos no final do programa, velho. Que judiaria, que pena. Dá pena, né, cara? Só na parte de coração, né? A gente não gosta de falar, né? Por mim, deixava, né? Como o tempo aqui é pago, né? Infelizmente, né, eu não sou dono do estúdio ainda, viu, diretor? Ainda. Um dia eu vou ser sócio dessa bagaça aqui, né? E vou poder fazer o programa como... Do teu jeito. Exato, né? Vamos esperar um dia isso chegar. E aí, bom. Valeu, Cara, obrigado. Eu que agradeço de verdade, cara.
E, Foi ó, um prazer. você vai como lançar sempre. o livro, né? Vou. Você lançar, ó, você vai voltar aqui. Bora. Tá Bora. bom? Mas vai dar pano pra manga. Nossa, eu vou ter tanto haters. Cara, mas tem que ter, velho. Entendeu? Porque se a gente tá criando hater, eu aprendi uma coisa. É criando hater e sendo cancelado na internet que você mostra que você tá no caminho certo. Porque tem uma turba de pessoas que não querem ser incomodadas. Você tem que incomodar essa galera, velho. Se você não incomodar, eles é que vão ser hegemônicos. Concordo contigo. Concordo. Beleza? Maravilha. Espero você no próximo, tá? Quando você tiver o teu livro, volta aqui que a gente vamos lançar o livro aqui e vamos bater um papo, tá bom? Vamos fazer. Demorou. Valeu. Pessoal, quero agradecer a você que nos assistiu, né, acompanhou até aqui o programa. Eu quero lembrar para vocês dos nossos queridos e amados patrocinadores, começando por eles, Alfa, Urgência e Emergência, a Escola de Socorros em Itajaí, Escola de Primeiros Socorros em Itajaí, na rua Dr. Reinaldo Schmitthausen 2070. Quer fazer um curso na área de enfermagem, primeiros socorros, concurso público, trabalhar no SAMU da tua cidade? Entre em contato com eles pelo telefone 3047 3021 3334, também pelo site www.alfaurgenciaemergência.com.br. Uroclínica do meu amigo Dr. Diego Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Você que precisa fazer um check-up, precisa ver se está tudo certo, tudo em dia, tudo ok, entre em contato lá com ele, né, pelo telefone 47 3264 0005, marca uma avaliação, uma consulta, e também pelo 47 988 17 9134. Tem um site também da clínica e do doutor, que é www.drdiegourologista.com.br. Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. A madeira plástica tem maior durabilidade e tem melhor qualidade do que qualquer outro móvel de madeira para área externa. Entre em contato pelo telefone 47 99232 3393, fala direto com o comercial, olha os produtos no site www.lance.eco.br, entrega para todo Brasil. Se você está no interior do Piauí, eles mandam para você o móvel lá também. Também temos aqui o patrocínio e apoio de Açaí Insano, o melhor e mais completo açaí da região. O açaí do Insano é simplesmente fantástico, vale muito a pena. Recomendo aí que você peça, vai lá pelo telefone 47 99174 9778, entrega para Balneário Camboriú e Camboriú, tá, pessoal? Vocês não vão se arrepender do Açaí Insano. E também temos a contribuição do Pix, que rodou o programa todo com o QR Code, mas se quiser fazer pela chave também pode fazer, que é pix.mdbc@hotmail.com. A sua contribuição ajuda a manter esse programa no ar. Por enquanto ele é quinzenal, porque a gente não tem aporte, dinheiro, para conseguir fazer semanal. Mas o dia que a gente tiver, a gente vai fazer semanal, graças ao apoio de vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Valeu! Legal, top. O que você achou? Deu pra... Cara, eu achei que a gente podia ter cancelado.